Mês está começando, o último mês do ano, mas não é por isso que você vai deixar de se preparar, de fazer e de passar na sua prova teórica do Detran. Se a semana foi corrida, não deu tempo de ver os vídeos, não se preocupe que eu estou chegando para vocês com um resumo completo de todas as questões, todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal durante a semana. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se inscrever, para curtir, para comentar, para compartilhar. E se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo. E vem comigo para mais uma super revisão, um super resumo de todo o conteúdo trabalhado durante a semana. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, ele está dando na coluna da esquerda 3 números romanos, aqui é como se fosse número 1, número 2 e aqui o número 3. E na direita, ele está dando 3 definições. Ele quer que junte, que relacione a placa com o significado correto. Então, aqui no primeiro, nós temos o quê? Nós temos uma seta apontando para a direita e nós temos o desenho de um ciclista. Então, quer dizer o quê? Ciclista transite à direita. Então, significa que o número romano 1, ele está na letra A. Sabendo disso, vocês vão ver as alternativas aqui e vão descartar aquelas que não começam com o número romano 1 na letra A, que seria a letra C e a letra D. O segundo aqui é circulação na rotatória ou sentido de circulação na rotatória. Significa que o número romano 2 está na letra B. Então, ó, número romano 2, letra B. Então, significa que a última só pode ser duplo sentido de circulação, porque uma seta está indo e a outra seta está vindo. Então, a terceira placa significa sentido de circulação, que está aqui, letra C, número romano 3. Então, número romano 1, letra A, número romano 2, letra B, e o número romano 3, letra C. É a ordem correta dessa questão, ou seja, letra B é a correlação correta. E aqui, exatamente a mesma questão, lá da prova teórica oficial do Detran. Então, podem notar, tem a mesma coluna com os 3 números, tem a mesma coluna com as 3 alternativas. Então, a primeira plaquinha ciclista transita à direita, então, número romano 1 está na letra A, ó, número romano 1, letra A. Número romano 2 está na letra B, sentido de circulação da rotatória, número romano 2, letra B. E o número romano 3, que está na letra C, duplo sentido de circulação, 3 risquinhos, letra C, duplo sentido de circulação. Esta é a resposta correta. Então, notem que é exatamente a mesma questão do simulado e a mesma questão oficial da prova teórica do Detran. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Então, aqui ele quer saber o quê? Quando você decide fazer sua habilitação, sua CNH, quais são os requisitos que você precisa preencher para estar apto para começar a fazer a habilitação? Novamente, nós temos a presença de 3 numerozinhos romanos, 1, 2 e 3. Um fala em ser penalmente imputável. Significa o quê? Que você é maior de 18 anos e que você tem condições físicas e psicológicas para poder fazer a habilitação, e sim, essa é uma alternativa que está correta. Sabendo disso, vocês podem descartar as que não têm essa alternativa, que nesse caso seria a letra D. O 2 fala que você precisa possuir carteira de identidade ou equivalente. Aí na sua apostila, caso você esteja acompanhando, provavelmente esteja escrito a palavra CPF. O CPF é necessário também, mas aqui na prova ele não vai mencionar o CPF, sim, a carteira de identidade ou equivalente. O que seria um equivalente? Equivalente seria algo igual. A carteira de identidade é um documento oficial que contém foto. Qual outro documento oficial que contenha foto ou que seja equivalente ou que seja igual? Por exemplo, carteira de trabalho, passaporte, são documentos oficiais que contêm foto, ou seja, que podem identificar vocês. Então, sim, o número romano 2 também está certo.
Sabendo disso, vocês podem descartar a que não tem o número romano 2, que seria a letra A. Então, notem que nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. E o 3, ele diz que você precisa saber ler e escrever. Também é correto. Não precisa comprovar grau de escolaridade, nem que você tenha primeiro ano, ou que você tenha faculdade, enfim, não precisa comprovar. Precisa apenas saber ler e escrever. Tanto que quando você vai dar entrada no processo da habilitação, você vai escrever uma frase lá, ou declaro que sei ler e escrever, ou declaro que sou alfabetizado, você vai escrever uma frase para realmente comprovar que você sabe ler e que você sabe escrever. Então, todas as três alternativas, todos os três números romanos estão corretos. Resposta letra C, que tem a presença do risquinho 1, tem a presença do risquinho 2 e a presença do risquinho 3. Então, as três alternativas estão corretas. E aqui a questão oficial. Notem que é exatamente a mesma pergunta no que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores e considere os requisitos. 1, ser penalmente imputável, que é correto. 2, possuir carteira de identidade ou equivalente, que também é correto. E 3, saber ler e escrever, que também está correto. Então, notem, risquinho 1, risquinho 2 e risquinho 3. Risquinho 1, risquinho 2 e risquinho 3. Então, as três alternativas estão corretas. A mesma questão oficial da prova teórica do Detran, a mesma questão do simulado. Notem que ele pode trocar a letra, ele não vai estar sempre na mesma letra. Ele poderia estar na letra A, na letra B, enfim, em qualquer alternativa, mas o que considera é as alternativas, que nesse caso, as três alternativas estão corretas. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Essa lista que ele se refere, ela é composta por 2 itens, e é claro que eu vou contar para vocês quais são esses 2 itens. O primeiro, qual será que é? Letra A, braços ligeiramente dobrados. Letra B, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Letra C, calcanhares ligeiramente suspensos. Ou letra D, pernas esticadas. Eu vou dar apenas uma dica para vocês e vocês já vão ter condições de acertar essa questão. Atenção, anotem aí. Ele não vai falar de pés, descarta a letra B. Não vai falar de pernas, descarta a letra D. Não vai falar de calcanhares, descarta a letra C. Logo, só sobrou a letra A, braços ligeiramente dobrados, que é a nossa resposta correta. Ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas, ele não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar esta outra aqui, que é as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Então, ó, primeira questão, que é o que estava na questão anterior. Braços ligeiramente dobrados. E a segunda posição, que como eu comentei com vocês, são duas, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Lembrem-se, ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Na dúvida, anotem. Posições corretas ao dirigir. Braços ligeiramente dobrados, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Direção defensiva consiste em... Aqui, ele quer saber a definição do termo direção defensiva. A dica que eu dou para vocês é a seguinte. Direção defensiva é tudo que você faz para antecipar, para prevenir. São ações, são atos, atitudes antes que algo aconteça. Essa dica é valiosa e só com essa dica você já consegue encontrar a resposta correta. Direção defensiva é prevenir, é antecipar, é prever, é ver, pensar e agir.
Na letra A, ele fala em técnicas de ações evasivas de emergência para desviar veículos de obstáculos repentinos que possam provocar acidentes. É algo antecipado, preventivo? Não. Letra B. Reta imaginária determinada pelos pontos A e B, sendo o ponto A definido pelos olhos do condutor e o ponto B pelo para-choque do veículo à frente? Está prevenindo? Está antecipando? Também não. Então, descarta a letra B. Letra C. Implementação de equipamentos especiais no veículo destinados a proteger o motorista e os passageiros no caso de colisões ou abalamentos, como, por exemplo, airbag e volante retrátil. Isso é prevenir? Isso é antecipar? Também não. Letra D. Forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Está antecipando algo? Sim, está. Então, a resposta correta é a letra D. Direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. E aqui a pergunta oficial do simulado. Notem que é exatamente a mesma pergunta. Direção defensiva consiste em, e exatamente a mesma resposta, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Lembrem-se, ver, pensar e agir. Prevenir, antecipar. E ele também pode perguntar para vocês, dentro do termo direção defensiva, sobre as condições adversas, perguntar para vocês o que são. Condições adversas são os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Atenção, ele pode perguntar quais são. Talvez fique difícil lembrar de todas, mas se vocês lembrarem que elas são 8 e vocês contarem a alternativa que tem 8 itens, vai ser a resposta correta. Então, direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo, e a definição de condições adversas dentro da direção defensiva são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar ou aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Se ele perguntar quais são, lembre-se sempre que eles serão 8 itens. Se perguntar quais são, serão 8 itens. Os desenhos abaixo ilustram 3 situações de ultrapassagem. E a pergunta é: ocorre infração de trânsito apenas em? Então, a pergunta é: ele quer saber em quais delas que ocorre infração de trânsito. Para eu poder responder essa questão, eu preciso primeiro interpretar a figura e segundo, saber as regras básicas de normas de circulação e conduta com relação à ultrapassagem. No primeiro caso aqui, na figura 1, ó, aqui figura 1, figura 2 e aqui figura 3. Aqui, claramente, nós percebemos que é uma via de duplo sentido de circulação, uma seta está indo para cada lado, e este veículo aqui, ele está fazendo este percurso aqui. Ele está ultrapassando por onde? Pelo acostamento. Posso ultrapassar pelo acostamento? Não. Então, aqui está ocorrendo uma infração. Ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. No segundo caso aqui, também é uma pista simples, ó, pode ver que tem uma faixa indo, tem outra faixa vindo, e esse veículo está ultrapassando em cima de uma ponte. Então, ó, ele mostrou aqui o quadradinho, está dizendo que é uma ponte, e esse veículo está fazendo a ultrapassagem. Posso ultrapassar em ponte? Depende. Quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, como é o caso desta figura 2, é proibido. Então, aqui também nós temos uma infração. E quando que vai ser permitido? Quando for o que está acontecendo aqui na figura 3. Notem que vocês têm duas pistas, uma está indo, a outra está vindo. Então, dá para nitidamente perceber que existem duas faixas, porque o veículo está tendo espaço para ultrapassar. Então, são duas indo e duas vindo.
e é uma ponte. Quando for pista dupla, ou seja, tiver duas ou mais faixas no mesmo sentido, aí será permitido ultrapassar em pontes, túneis e viadutos. Então, aqui está correto. Agora, quando for pista simples, ou seja, apenas uma faixa por sentido, vai ser proibida a ultrapassagem em pontes, túneis e viadutos. Também vai ser proibida a ultrapassagem pelo acostamento. Também vai ser proibida a ultrapassagem quando tiver faixa contínua. Sabe aquela faixa reta sem tracinho nenhum, uma faixa contínua, uma faixa seguida? Também vai ser proibido. Vai ser permitido quando for uma faixa seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida. Tem faixa, um espaço, uma faixa. Agora, quando for uma faixa contínua, vai ser proibido. Logo, nós vamos ter infração no 1, que está ultrapassando pelo acostamento, e no 2, que está ultrapassando em ponte em pista simples, ou seja, apenas uma faixa por sentido. Os gradis são dispositivos utilizados para. Os gradis, pessoal, é muito importante vocês entenderem que ele serve tanto para pedestres quanto para veículos. Porém, ele não serve para canalizar o fluxo. Ele serve para evitar a interferência. Se aqui embaixo tivesse escrito evitar a interferência de fluxo de pedestre, poderia estar correto. Só que ele fala de canalizar. Canalizar não serve. O que canaliza são as marcas de canalização. Os gradis, eles servem para quê? Para evitar a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto. É esse desenho aqui, ó. No dia a dia ele funciona assim. Então, ele vai impedir que um veículo saia da pista dele e invada a pista contrária. Ou seja, os gradis são dispositivos utilizados para evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Ele também é utilizado para pedestre, mas não é jamais para canalizar, tá? Vai ser para evitar a interferência e não para canalizar. A finalidade do servofreio é. O que é o servofreio? Eu vou tentar achar uma figura e colocar aqui para vocês num servofreio. O servofreio é o que? Ele serve, um servo, ele faz o quê? Ele faz o serviço maior, o esforço maior. Se o servofreio, ele serve para fazer o esforço maior, logo a finalidade dele será qual? Reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal do freio. Imagine comigo a seguinte cena: o teu veículo, ele pesa pelo menos, no mínimo, 1 tonelada. Agora imagine comigo, você apenas encostando o pezinho no pedal do freio, você para mais de 1 tonelada de peso. Como? Através do servofreio. Então, o servofreio, que é uma peça grandona que fica ali próximo do motor, é ele quem faz o esforço maior e você faz apenas aquele toquinho no pedal. Então, o servofreio, ele tem a finalidade, ou ele serve para reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal do freio. Os princípios básicos da prevenção de acidentes são: aqui ele está falando de direção defensiva. Lembre-se, direção defensiva é ver, é prevenir, é antecipar situações de risco. E os princípios básicos para prevenir um acidente são ver, pensar e agir. Então, sempre que vocês falarem, sempre que vocês verem qualquer termo relacionado com direção defensiva, lembre-se, direção defensiva é uma direção preventiva. São ações, são atos, atitudes para prever, para prevenir, para antecipar. Ou seja, ver, pensar e agir. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Essa regra é para a distância de segmento. Mas o que é a distância de segmento? Distância de segmento ou distância de segurança é a distância que você mantém em movimento do veículo que está seguindo à sua frente. Essa distância ela será medida, ela será calculada em 2 segundos. Então, a regra dos 2 segundos deve ser adotado pelo condutor do veículo na distância de segmento. Tá, mas e como é que eu vou fazer isso? Vamos imaginar que aqui nós temos uma via, que aqui está seguindo um veículo e aqui atrás está vindo outro veículo.
Essa distância entre esses dois veículos é essa distância de segmento aqui, tá? Mas e como que eu vou calcular? Quando este veículo A aqui passar, por exemplo, por uma árvore, vocês irão contar 1001, 1002. Se ao final da contagem você estiver para trás da árvore, significa que a sua distância está ok. Porém, se ao contar 1001, 1002, você ficar para frente da árvore, significa que você está muito perto do veículo da frente e você deverá reduzir um pouco a velocidade para aumentar essa distância de segmento, que é medida em 2 segundos. Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura. O que é direção segura? É prever, é prevenir, é antecipar situações de perigo, certo? Então, ó, ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade independente da sinalização de regulamentação. Por quê? Porque eu estou prevendo, eu estou prevenindo. Se porventura alguém furar a preferencial ou algo assim, eu já estou no modo mais de alerta, eu já estou ali posicionado de uma maneira defensiva e eu vou conseguir prevenir ou pelo menos diminuir as consequências de uma colisão ou mesmo de um sinistro. Então, ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade independente da sinalização de regulamentação. Lembrando ainda, nós falamos no começo do vídeo sobre as ultrapassagens irregulares. Ultrapassar em esquinas, ultrapassar em cruzamentos também é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva, direção preventiva, prever, prevenir, antecipar situações de risco. Sendo assim, indica imperícia do condutor do veículo. Imperícia nada mais é que a falta de habilidade, a falta de técnica, ou seja, aquele acidente que é causado pela falta de habilidade do condutor. Lembrando que as 3 principais causas de acidente são a imprudência, a negligência e a imperícia. Nesse caso, a imperícia é a falta de habilidade, é a falta de técnica. Agora, olhem a segunda questão. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização e o condutor não teve a habilidade de evitá-lo, significa que pode ter ocorrido. Bom, desrespeito à sinalização é o que nós chamamos de imprudência. Um condutor imprudente é aquele condutor que desrespeita a sinalização. Ele está sendo imprudente. E a falta de habilidade, como nós vimos na questão anterior, nada mais é que a imperícia, tá? Mas nós temos a presença da palavra respectivamente. Respectivamente significa ordem. Primeiro, ele quer o quê? O desrespeito. O primeiro, que é o desrespeito, é a imprudência, 1 e 1. E em segundo, a falta de habilidade. Falta de habilidade, em segundo, respectivamente, ou seja, na ordem, seria imperícia. Então, imprudência e imperícia, respectivamente, ou seja, imprudência e imperícia na ordem que ele deu no enunciado da questão. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo. Hidroplanagem ou aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Ela ocorre quando, justamente, quando o veículo perde a aderência do pneu com o solo causado por água sobre a pista. Então, vamos dizer que aqui está a pista, aqui está o pneu, e entre o pneu e a pista existe uma camada de água. Isso chama-se hidroplanagem ou aquaplanagem. E o que você vai fazer se você se deparar com uma aquaplanagem ou uma hidroplanagem? Reduzir a velocidade do veículo. De que maneira? Tirando ou eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até retomar a aderência novamente. Agora, eu quero evitar uma aquaplanagem. O que eu vou fazer? Primeiro, claro, né, estar com os sulcos dos pneus em dia. Lembrando que os sulcos dos pneus não podem ser menores ou inferiores que 1,6 milímetros de profundidade. E, claro, reduzir a velocidade em dias de chuva. Então, para evitar
a hidroplanagem ou a aquaplanagem, em dias de chuva, reduzir a velocidade do veículo. Lembrem-se sempre, quando estiver chovendo, tiver neblina, garoa, cerração, qualquer coisa que dificulte a tua visibilidade, vocês irão reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. Então, vejam bem que ele já deixou claro que esse espaço pertence ao pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Se é o apenas, não é para circulação. Esse apenas é como se fosse uma exceção, alguns casos especiais, aonde os veículos irão utilizar as calçadas ou passeios públicos. E qual momento que é esse? Letra A, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra B, circulação de veículos ciclomotores. Letra C, acesso a estacionamentos ou garagens. Ou letra D, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Primeiro, eu não posso utilizar calçadas e passeios para carga e descarga, porque isso tem que ser feito na rua. Também não posso circular com veículos ciclomotores, porque tudo o que tem roda, roda na rua. Também não vai ser para parada de táxi, que vai apanhar passageiro, ou Uber, ou qualquer situação semelhante. Será apenas e tão somente para acesso a estacionamentos ou garagens. Logo, as calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para acesso a estacionamentos ou garagens. E aqui a questão oficial da prova teórica do Detran. Vejam que é exatamente a mesma pergunta. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Lembrando que esse aqui é aquela questão dos vídeos que eu posto toda terça, quinta e sábado, que são as questões oficiais da prova teórica do Detran, que os meus alunos fizeram a prova, erraram, eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Então, vejam que não é para carga e descarga, porque o que está em vermelho é a alternativa que o meu aluno marcou errado. E em verde é a resposta que ele deveria ter marcado, porque é a resposta correta, ou seja, acesso a estacionamentos ou garagens. Aqui eu vou dar mais uma dica para vocês. Sempre que vocês estiverem assistindo o vídeo de questões ou vocês estiverem fazendo o simulado, se vocês realmente querem aprender a questão, copiem a pergunta e a resposta correta, que sempre vai estar na cor verde. E aqui eu coloquei uma segunda questão que é muito parecida, que ela fala que o trânsito de veículos sobre os passeios é permitido, sim, é permitido. Mesma situação para a entrada e saída dos imóveis. Logo, calçadas e passeios públicos, eles são permitidos a sua utilização pelos veículos para acesso a estacionamentos ou garagens, ou então para entrada e saída de imóveis. São as duas únicas exceções aonde os veículos eles poderão utilizar tanto a calçada quanto o passeio, acesso a estacionamentos ou garagens, ou para entrada e saída de imóveis. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Quando ele fala no termo ciclista, quer dizer o ciclista mesmo montado, pedalando. Por quê? O ciclista desmontado e empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, se ele está mencionando o ciclista, significa que esse ciclista está montado, pedalando a bicicleta. E agora, aonde que ele vai circular? Letra A, em rodovias sem acostamento. Letra B, em ruas de uma forma geral cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Letra C, em ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. Ou letra D, em calçadas. Primeiro, tudo que tem roda, roda na
rua, então não vai ser nas calçadas. Nas rodovias, ele será proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Notem que a letra B e a letra C, elas são muito semelhantes. E aí você pode falar para mim assim: ah, isso aqui é uma pegadinha que o Detran está fazendo para que eu erre a questão. Não é pegadinha, pessoal. É apenas vocês lerem com atenção, interpretar e identificar a resposta correta. Aqui vocês vão precisar lembrar da premissa que a prioridade no trânsito começa por quem? Pelo pedestre. O ciclista, ele também faz parte dessa prioridade. Ele está entre as primeiras. Então, sabendo disso, eu sei que não vai ser cedendo. Por quê? Porque ele tem preferência sobre os veículos automotores. Então, a resposta correta é a letra C. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. E, claro, aqui a mesma questão da prova oficial do Detran. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral, com prioridade, eles têm a preferência, a prioridade sobre os veículos motorizados. E essa segunda questão aqui também é muito cobrado nas vias rurais, que são as vias que estão fora da cidade, de pista dupla, porém, sem acostamento, ciclovia ou ciclofaixa. A circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido da circulação regulamentada para a via. Então, as bicicletas vão circular nas ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos automotores ou os veículos motorizados, e nas vias rurais, nos bordos da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação regulamentada para a via. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone 190 é usado quando se deseja acionar. Letra A, Polícia Militar. Letra B, Polícia Rodoviária Estadual. Letra C, o SAMU. Ou letra D, o resgate do Corpo de Bombeiros. 190 será para quem? A Polícia Rodoviária Estadual é o 198. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é o 192. E o resgate do Corpo de Bombeiros é o 193. Lembrando que se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês vão ligar para o 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros. Então, notem que o 192 sobrou apenas a Polícia Militar. Então, 190 Polícia Militar, 198 Polícia Rodoviária Estadual, não confundam com a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, que aí será o 191. O SAMU 192 e o resgate do Corpo de Bombeiros 193. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar a Polícia Militar 190, Polícia Militar 193, que é do Corpo de Bombeiros. E aqui nessa segunda questão, ele está perguntando do 192. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone de quem? Do SAMU. E ele pode perguntar para vocês também o significado da sigla SAMU. SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o telefone será o 192. E da Polícia Militar 190. E do Resgate do Corpo de Bombeiros 193. Lembrando que vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Isso quer dizer o quê? Que você pode ser pedestre, você pode ser motorista, você pode ser motociclista, entre outros. E aí ele quer saber,
Para o Código de Trânsito brasileiro, o cidadão é o cidadão como pessoa, independente se ele é pedestre, se ele é motorista, se ele é motociclista, se ele é passageiro, qual que é pro CTB, pro Código de Trânsito Brasileiro cidadão? Letra A, aquele que deve ser avaliado cotidianamente, isso cotidianamente deve ser basicamente todo dia. Isso é praticamente impossível. Letra B, um sujeito detentor de livre-arbítrio. Lembrem que a relação é com o CTB, com o Código de Trânsito Brasileiro. Prioridade no que se refere à defesa da vida, letra C, ou letra D, é o único responsável pelos problemas do trânsito. Primeiro, que ele não é o único responsável, porque, por mais que 95% dos acidentes são resultados de falhas humanas, existem aqueles 5% relacionado com problemas da via e existe também aquela porcentagem relacionada com problemas mecânicos. Então, não, ele não é o único responsável. Por mais que ele seja um sujeito detentor de livre-arbítrio, isso não está relacionado com o CTB. Então, como eu falei lá naquela questão do ciclista, que a prioridade no trânsito ele começa com o pedestre. Por quê? Porque o pedestre é um sujeito que possui vida. Logo, a prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Não esqueçam que no CTB, o maior sempre irá cuidar do menor e a prioridade começa com o pedestre. Em contrapartida, a sinalização que prevalece sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. E aqui, exatamente a mesma questão. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. E se ele perguntar quem tem a prioridade no trânsito, o pedestre ou o condutor? Como eu já comentei com vocês, vai ser o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E se ele perguntar da sinalização que prevalece sobre as demais, ou nesse caso, ele monta para vocês ali uma cena, que tem uma via arterial, que o condutor chega num cruzamento, aonde o semáforo está indicando luz vermelha, mas que existe um agente de trânsito indicando, né, fazendo a indicação para se avançar. O que o condutor vai fazer? Se ele lembrar que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todas as demais sinalizações, ele vai acatar a indicação do agente e avançar. Então, anotem aí. Prioridade no que se refere à defesa da vida. No trânsito, a prioridade é do pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E com relação à sinalização, as ordens do agente de trânsito irão prevalecer, ou seja, acatar a indicação do agente e avançar. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. E aqui ele diz o seguinte: indique a placa de regulamentação, que significa passagem obrigatória. Quer dizer o quê? Que você obrigatoriamente vai ter que passar por o ponto que ele está dando. Então, esta setinha aqui, ó, apontando para baixo. Essa setinha apontando para baixo significa passagem obrigatória, ou seja, você deverá obrigatoriamente passar por onde está indicando a setinha. A segunda placa é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda vão acontecer. E aqui ele está mostrando o quê? Notem bem que nós temos duas informações nessa placa. Primeiro, nós temos uma criança, porque dá para entender pela estatura, dá para entender que é um escolar, porque ela está segurando uma espécie de um livro, um caderno. Existe uma pessoa adulta e existe uma sinalização específica. Existe a faixa do pedestre. Então, a placa A33B significa passagem sinalizada. Por quê? Porque tem a presença da faixa específica de escolares. Então, passagem sinalizada de escolares. A33B,
passagem sinalizada de escolares. Quanto à sinalização de advertência, considere. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos, risquinho 1, risquinho 2 e risquinho 3. E ele quer saber qual frase está correta. Então, você vai ter que ler a frase, interpretar e saber se ela está errada ou se ela está certa. O primeiro diz que, antes de qualquer semáforo, é obrigatória a colocação da placa A14. Não, não é obrigatório, tá? Essa placa aqui, ela poderá ou não ter, não é obrigatório a presença dessa placa. Quase sempre ela vai estar em rodovia, sabe por quê? Lembra que eu falei para você que a sinalização de advertência é uma sinalização futura? Então, as placas amarelas, quase sempre elas são feitas para rodovias. Por quê? Na rodovia você está com uma velocidade um pouco maior. Então, quando você for fazer alguma ação, diferente da cidade que está acontecendo aqui agora já, e lá na rodovia você está com um pouco mais de velocidade, você vai fazer logo mais à frente. Então, essa daqui, ela vai estar mais presente nas rodovias, te alertando para você reduzir a velocidade, porque logo ali na frente vai ter, né, um semáforo, vai ter ali um semáforo para você fazer a parada ou não, dependendo, né, da informação que ele estiver transmitindo. Então, ó, o número romano 1, ele não está correto, não é uma afirmativa verdadeira. O 2 fala que as placas de advertência devem ser colocadas em local anterior à condição sobre a qual se pretende advertir, sim. Lembra que eu falei para vocês que é uma situação futura, é algo que vai acontecer? Então, essa placa ela vai estar antes de um semáforo, vai estar antes de uma lombada, é uma situação futura, é algo pelo qual você ainda vai passar. Então, sim, a afirmativa 2 está correta. As placas de advertência devem ser colocadas em local anterior à condição sobre a qual você pretende advertir. Por exemplo, tem uma curva. Ele não vai dizer, ó, a curva chegou, não. Ele vai te dar a placa indicando que vai existir uma curva futuramente. E o 3 fala que as placas de advertência têm fundo na cor laranja. Não tem. As placas de advertência, elas têm o fundo amarelo. Ah, professora, mas eu na rodovia vi uma placa na cor laranja. Sim, é uma exceção. Quando a placa da advertência for placa de sinalização de obra, ela vai adquirir essa característica na cor laranja. A sinalização de advertência, 95% das vezes, vai ser na cor amarela, exceto, né, uma exceção, quando for uma placa de obras. Nas placas de obras, ela vai adquirir essa cor laranja. Então, só está correto o número romano 2. Para garantir boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. E agora? Como que vai ser feita a correta calibragem dos pneus? Essa questão aqui, ela gerou bastante dúvida, porque teve algum tempo que era cobrado a cada 10 mil, a cada 15 mil, quinzenalmente, e agora, essa última atualização que está vindo, ele fala que deve ser semanalmente com os pneus frios. Então, a calibragem, ela deve ser feita semanalmente com os pneus frios. E não esqueçam, calibrar os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar: não é padronizar frota de veículos pesados, até porque seria praticamente impossível, porque cada veículo pesado ele é destinado para um tipo de serviço, para um tipo de carregamento. Então, não tem como. Agora, algo que pode ser padronizado é a fiscalização. Então, sim, vai aumentar a segurança, uma vez que nós tivermos uma intensificação da sinalização. Intensificação da sinalização. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Tem uma outra questão que está caindo bastante, que ela fala do capacete. O capacete, ele é obrigatório para todos os ocupantes da motocicleta.
Seja uma motocicleta que leva 2 pessoas, os dois têm que estar usando o capacete. For uma motocicleta que tenha um carro lateral, que tenha uma terceira pessoa, também precisa estar utilizando o capacete. Então, o capacete, ele é feito para todos os usuários da motocicleta, assim como o cinto de segurança é feito para todos os ocupantes do veículo. Então, em relação aos motociclistas, usar viseira ou óculos de proteção e também o capacete. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele fala em evitar, é algo que ele não deve fazer. Por quê? Porque isso poderá resultar em algum risco à sua vida. Nesse caso, circular entre as faixas de tráfego. Então, o motociclista, ele deve evitar de circular entre as faixas de tráfego. E lembrar de usar o capacete, bem como viseira ou o óculos de proteção. Lembrando que tem que ser o óculos próprio, não é o óculos de grau, não é o óculos de sol. É a viseira fixa do capacete ou o óculos próprio específico para a motocicleta, que é esse exemplo que eu deixei para vocês aqui. Esse sim é um óculos de proteção específico para os motociclistas. Quanto à sinalização, considere. Aqui ele está dando 3 informações e ele quer saber quais delas estão corretas. O 1 fala que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais? Sim, elas têm prevalência. Quando nós falamos em sinalização, a sinalização que prevalece sobre todas as demais serão as ordens do agente de trânsito. O 2 fala que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais, sim. Primeiro vem as ordens do agente de trânsito, em segundo vai vir a sinalização temporária e em terceiro vai vir o semáforo. E em quarto e último aí sim virão os demais sinais. Então, o 1 e o 2, eles estão corretos. Número romano 1 e o risquinho número romano 2. Agora, o 3 fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Não tem, porque nós já vimos aqui em cima no número romano 1 que as ordens do agente, que os sinais do agente que têm prevalência sobre as normas de circulação e também os outros sinais. Então, primeiro as ordens do agente de trânsito, em segundo a sinalização temporária e em terceiro a sinalização semafórica e em quarto as demais sinalizações. O CRV, Certificado de Registro de Veículo, expedido pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. CRV, 3 letrinhas. O CRV é o que nós conhecemos por recibo. O CRV não é de porte obrigatório. Antigamente ele vinha na cor verdinha, hoje já não vem mais, tá? O CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, ele não é de porte obrigatório. Muito diferente do CRLV. Esse L significa LU, não, mentira. Esse L significa licenciamento anual, tá? Então, o condutor deve reportar obrigatoriamente o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado somente em original. Lembrando que na direção o condutor precisa apresentar tanto o documento pessoal, seja PPD, CNH, na versão digital ou na versão oficial, impressa em papel, e também o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, apresentado somente em original. Quando ele menciona esse original, ele vale tanto a versão digital quanto a versão impressa em papel. Nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do quê? Do licenciamento anual do veículo. Por quê? Porque o licenciamento é o CRLV, que é de porte obrigatório para poder
esse veículo transitar. Então, por isso que quando houver qualquer problema que não dê para prender o veículo, para segurar o veículo, para poder sanar irregularidade, será apreendido, né, o licenciamento anual do veículo. Dirigir com apenas uma das mãos pessoal, cuidem com coisas extremas, proibido em qualquer situação. Aí eu te pergunto assim: como é que você vai trocar de marcha? Como é que você vai sinalizar? Como é que você vai fazer qualquer sinal de braço? Não tem como. Você vai precisar utilizar a mão. Então, sim, é permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha. Então, sim, dirigir com apenas uma das mãos é permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marcha. Aqui nós temos placas vermelhas e o enunciado diz o seguinte: indique a placa de regulamentação, que significa sentido de circulação na rotatória. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Notem bem, se ele está falando de rotatória, é algo que está circulando. Tem que ser algo que esteja fazendo este movimento aqui. Na letra A, que placa que nós temos? Nós temos uma placa de preferencial, então não é circulação de rotatória. Na letra B, ele diz que nós podemos ir reto ou ir para a esquerda. É sentido de rotatória? Também não é. Letra C, notem que ele está fazendo aquela circulação, ó, as setinhas elas estão fazendo essa circulação. Então, sim, a letra C é a plaquinha que significa sentido de circulação na rotatória. E a plaquinha letra D, você poderá ir em frente ou virar à direita. Então, a única plaquinha que é sentido de circulação em rotatória é a letra C. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para a sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: lembrando que o termo direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes que vocês vão ter para prevenir, para antecipar uma situação de risco, uma situação de perigo. Quando ele falar em automatismos, eu quero que vocês anotem aí 3 palavras-chave, exatamente. É muito importante você ter palavras-chave, porque quando você anota as palavras-chave e a pergunta cair, automaticamente você vai lembrar da palavra-chave e a probabilidade de você acertar a questão é muito maior. Então, ó, automatismos desfavorável incorrer. Automatismo desfavorável incorrer. Automatismo desfavorável incorrer. Agora vamos ler as alternativas. Letra A. Desfavorável, pois somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. Letra B. Favorável, pois as ações automáticas são preventivas em relação aos acidentes. Letra C. Favorável, pois o motorista passa a se dedicar mais a outros elementos que estão à sua frente. Letra D, desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. E agora, onde que estão as palavrinhas-chave? Automatismo está aqui, na pergunta. Desfavorável, então, se é desfavorável, você descarta a letra B, você descarta a letra C. E a terceira palavrinha é incorrer. Aonde que tem incorrer? Aqui na letra D. Então, ó, desfavorável, incorrer. Desfavorável, incorrer. Letra C é a resposta correta. Automatismo, ele é desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. É caracterizado como uma infração leve, com 3 pontos na carteira da habilitação, quando o condutor. Infração leve, pessoal, quase sempre está relacionado com documentação e com o uso da buzina. Anotem essa dica aí. Infração leve, quase, não é sempre, mas quase sempre está relacionado com documentação e com o uso da buzina. Na letra A, ele fala em parar o veículo na contramão de direção.
Na letra B, parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestres na mudança do sinal luminoso. Letra C, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. E na letra D, transitar em locais não permitidos pela regulamentação. E aí, qual que foi a dica? Quase sempre está relacionado com documentação. Notem que a única que vai falar de documentação é a letra C, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou habilitação do condutor, ou seja, não pagar a documentação do veículo, esquecer de renovar a habilitação é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Mas atenção, estar com a habilitação vencida sem dirigir é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Agora, dirigir, efetivamente dirigir com a tua habilitação vencida, aí é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Ciclovia e ciclofaixa é um local de uso exclusivo do pedestre, tá? Se você colocar teu veículo, circular com teu veículo na ciclovia, na ciclofaixa, exceto para entrada e saída de garagens ou estacionamentos, que existe essa exceção. Mesma coisa para calçadas e passeios. Agora, transitar, de transitar mesmo, circular pela ciclovia ou ciclofaixa, você estará colocando a vida do ciclista e do pedestre em risco. Aí, olha a dica. Toda vez que você colocar a tua vida e a vida do outro em risco, são infrações de natureza gravíssima. Por exemplo, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, sim, é uma infração gravíssima. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, avançar o sinal vermelho, não ter habilitação, são alguns exemplos de infrações gravíssimas que colocam a tua vida e a vida do outro em risco. Infração grave quase sempre coloca a tua vida em risco. Por exemplo, transitar sem cinto. Transitar sem cinto é um exemplo de uma infração de natureza grave com 5 pontos. Agora vamos às alternativas. Depois dessa dica, com certeza vocês já sabem a resposta correta. Letra A, proibido e sujeito a penalidade de advertência, não é só advertência porque eu estou colocando a vida de alguém em risco. Permitido caso não haja fluxo de ciclistas? Não, não é permitido. Letra C, permitido caso seja feita com velocidade compatível com a segurança? Também não. Então, notem que só sobrou a letra D, infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa, sim, é uma infração de natureza gravíssima, sujeito a multa. Por que sujeito? Porque a autoridade de trânsito precisa ver que você cometeu essa infração para, então, efetivamente realizar a autuação, realizar a multa. Por quê? Você pode, de repente, transitar, mas ninguém vê, não tem um agente de trânsito, não ter ali uma fiscalização por câmera, enfim, então, por isso que é a observação sujeito à multa, porque precisa alguém verificar para poder realizar a autuação. E cuidem com a exceção. Eu posso transitar em ciclovia ou ciclofaixa, calçadas e passeios públicos quando exclusivamente eu for entrar ou sair de garagens ou estacionamentos. Ser cidadão no trânsito é, vejam bem, ser cidadão, mas relacionado ao trânsito. Isso quer dizer que são as minhas ações para eu ter cuidado, para eu ter atenção, para eu ser respeitoso em relação ao trânsito. Letra A, cumprimentar todos que estão na via, acredito que seja quase praticamente impossível, mas enfim. Letra B, conversar bastante com os passageiros. Conversas paralelas podem tirar a atenção do condutor e trazer riscos à direção. Letra C, desrespeitar a sinalização semafórica. Se eu estou desrespeitando, eu não estou sendo cidadão. Então, notem que só com essas dicas vocês já conseguem identificar a resposta correta, que é a letra D. Ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Então, ser cidadão no trânsito é ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. As placas amarelas ou as placas de advertência,
elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. E nessas duas placas aqui, vocês têm uma diferença. São placas que estão mostrando movimento. Como assim? Vocês estão vendo que aqui tem o desenho de uma palmeira? Notem que esses risquinhos aqui, ele dá a entender que essa palmeira está se movimentando. Quando que uma palmeira se movimenta? Quando que uma árvore se movimenta? Ai, Profilu, ela não se movimenta, ela tem raiz, ela está fixa, sim. Mas os galhos dela, elas se movem, não se movem? Quando que elas se movem? Quando tem vento. Então, esta placa aqui significa vento lateral. Na nossa região aqui do Brasil, não é tão comum encontrar essa placa, mas essa placa significa vento lateral. A 44, que tem o desenho da palmeira ali com vento, vento lateral. E a 29, mesma coisa. Notem que, ó, esse carro ele está passando. E quando ele passa, existem algumas pedrinhas que estão sendo projetadas, que estão sendo jogadas. Isso significa o quê? Projeção de cascalho. Então, ó, tem o movimento da pedrinha aqui sendo lançada. Então, significa projeção de cascalho. Não é pista escorregadia, tá? Pista escorregadia é esta plaquinha aqui, ó, que também mostra movimento. Veja que o carro tá vindo e que ele vem fazendo ali o zigue-zague, mostrando, né, que aquela pista está escorregadia. Então, aqui, vento lateral, aqui, projeção de cascalho e aqui em cima, pista escorregadia. A placa R30 determina, vejam bem, todas as placas R's, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, ordens, obrigações ou mesmo proibições na utilização das vias. Tá, o que nós temos na placa? Nós temos um pedestre e nós temos uma seta apontando para a direita. Então, significa o quê? Que esse pedestre tem que ficar, apontando para a esquerda e não para a direita. Essa setinha está apontando para a esquerda. Então, significa o quê? Que o pedestre tem que andar pela esquerda. Por quê? Porque ele está determinando, ele está dando uma ordem, uma obrigação. Pedestre, ande pela esquerda. E essa aqui embaixo é uma plaquinha da advertência. Notem que essa placa da advertência A33B, ele tem o desenho de uma criança. Essa criança ela está segurando uma espécie de um caderno, de um livro. Existe um adulto e também uma faixa sinalizada de um local específico que esse pedestre deve atravessar a via. Então, significa o quê? Que é uma passagem sinalizada de escolares. A33B, passagem sinalizada de escolares. Podemos considerar como infração média com 4 pontos na carteira quando o condutor portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Às vezes uma placa que está arranhada, que está rasurada, que não está legível, é uma placa que não está em acordo com as resoluções do CONTRAN. Então, é uma infração média com 4 pontos, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Ou mesmo, né, uma placa aí mais antiga que não está de acordo com as novas resoluções. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Pessoal, presta bem atenção. Aqui não é a infração o ato de fumar. A infração aqui é o ato de estar com apenas uma das mãos no volante, que é uma infração de natureza média, com 4 pontos na habilitação também.
Então, o condutor que estiver dirigindo com apenas uma das mãos no volante, ele comete uma infração da natureza média. Aí você vai falar para mim assim, mas prof. Lu, então quer dizer que toda vez que eu vou trocar de marcha, eu vou estar cometendo uma infração, porque quando eu troco de marcha, eu tiro uma mão do volante, fico com uma mão no volante e uma mão no câmbio. Certo? Certo. Só que aí o que acontece? Existe uma exceção que diz que o condutor ele poderá dirigir com apenas uma das mãos quando ele for fazer uma troca de marcha ou mesmo fazer uma sinalização. E aí nós vamos um pouco além. Sabe quando o aluno diz assim, mas prof, por que eu não posso ficar com a mão apoiada no câmbio? Porque ele fala que se você tiver com apenas uma das mãos, seja porque está com a mão apoiada no câmbio ou fazendo qualquer outra atividade, você vai estar cometendo uma infração de natureza média. Por isso que, durante as tuas aulas práticas, durante o teu exame prático, você precisa estar 95% do tempo dirigindo com as duas mãos, exceto para fazer troca de marcha ou algum tipo de sinalização. Senão, infelizmente, você comete uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. Nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a irregularidade da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do quê? O que é de porte obrigatório? O licenciamento, ou seja, o licenciamento anual do veículo, que é o CRLV. E aqui é aquela questão que eu falei para vocês, ó. Dirigir com apenas uma das mãos é permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marcha. Dirigir com apenas uma das mãos é permitido, é uma exceção, quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marcha. Diferente disso, se for dirigir com a mão apoiada no câmbio ou a mão apoiada aí na lateral da porta, enfim, aí é uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. De acordo com o texto, as principais infrações de trânsito cometidas pelos taxistas pesquisados foram falar ao celular, fumar, ultrapassar o sinal vermelho do semáforo e não usar o cinto de segurança. Dentre estas infrações de natureza grave, e agora, qual que é a infração de natureza grave? Bom, avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Falar ao celular também é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Fumar, pessoal, não é uma infração. O que é infração? É dirigir com apenas uma das mãos. Então, se você está fumando, significa que você está dirigindo com apenas uma das mãos. Mas, dirigir com apenas uma das mãos, que infração que é? É natureza média com 4 pontos. Então, também não é. Então, o que sobrou para nós aqui? Não usar o cinto de segurança. Não usar o cinto de segurança enquanto o veículo estiver em movimento é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Lembrando que o condutor, né, quem está na direção, ele é responsável por todos os ocupantes do veículo estarem utilizando o cinto de segurança. Então, lembre-se, se não utilizar o cinto de segurança, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação, não precisa nem o teu instrutor contar para você que quando você entrar no carro, você vai ter que fazer a sigla BEC. O que significa BEC? Você vai ter que arrumar o banco, arrumar os espelhos e colocar o cinto de segurança, porque senão você estará cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Então, toda vez que você entrar no teu carro, lembre-se da sigla BEC, banco, espelho e cinto de segurança, exatamente nesta ordem.
O consumo de óleo dos motores atuais pode variar, chegando a 1 litro a cada 10.000 quilômetros, dependendo do estado do motor e da forma de dirigir. Portanto, o nível de óleo deve ser verificado periodicamente. Após executar o procedimento recomendado pelo fabricante do veículo para verificação, analisando as situações de nível do óleo nas varetas representadas abaixo, então as varetas que ele deu são essas aqui. O óleo do motor deve ser completado com urgência para a situação. Então, temos aqui A, B, C, D e E. O A, vejam bem que ele está dando uma referência em todas elas entre o mínimo e o máximo. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo e mínimo. Certo? Agora, olha aqui, na varetinha A, ele está bem abaixo do nível, ó. O tanto que está faltando de óleo aqui. Então, sim, nesse aqui vai precisar completar. Notem que B, ele está entre o mínimo e o máximo, ele está dentro do padrão, então não precisa completar. Mesma coisa acontece na varetinha C, mesma coisa acontece na varetinha D. E na varetinha E, o nível ele está muito além do máximo. Aqui, na verdade, está sobrando óleo. E se está sobrando óleo, não precisa completar. Então, o único que vai precisar completar o óleo será na varetinha A, porque ele está abaixo, aqui analisando a referência, abaixo do mínimo. Finalizado com sucesso, pessoal, mais um vídeo de questões oficiais da prova teórica do Detran para ajudar vocês a garantir a aprovação. Gratidão a todos pela companhia, gratidão também pelo carinho de todas as mensagens, gratidão pela vida dos quase 40.000 inscritos aqui no canal. E de coração desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e principalmente muita proteção para vocês e para a família de vocês. Ah, e não esqueçam, se vocês quiserem, também está disponível aqui no canal os 3 e-books com as questões mais cobradas nesse estilo aqui, né? Só com a pergunta correta em verde e uma resposta errada em vermelho, de legislação, de direção defensiva e também um super mega ultra simulado com 122 questões mais cobradas aí na prova teórica do Detran. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo. Gratidão a todos e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.